Pegue a palavra de Deus e abram na carta que escreveu Tiago, capítulo 5, e o versículo 17 e o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: E Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha o versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O Elias era um homem de oração, né? E como este homem orava? O segredo está na oração, pessoal. O segredo está na oração. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Quem olhava para Elias achava um super-herói, porque imagine um homem que fez chover, um homem que fez cair fogo do céu, um homem que reteve a chuva também, mexeu com astros da natureza, com fenômeno da natureza. Eu coloco esses milagres que Elias fez, da chuva, do fogo, como um dom de maravilhas, né? Operação de maravilhas. Está lá entre os 9 dons, na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, que fala acerca dos dons espirituais. E esse dom, operação de maravilhas, é exatamente o dom que foge das leis da natureza. Eu digo que esse dom de operação de maravilhas é um dom que vai além dos dons de curar. Então a palavra está no plural mesmo, dons de curar, porque são variedades de enfermidades e também são variedades de dons dentro do dom de cura. E aí o dom de operação de maravilhas, ele vai além dos dons de cura. Então onde não há mais cura, aí entra o dom de operação de maravilhas, como por exemplo, uma pessoa morreu. O dom de curar vai trazer de volta? Não, porque ela não necessita de cura, ela necessita de algo sobrenatural, algo que vai além dos dons de cura. Ela precisa ser ressuscitada. Então ali entra o dom de operação de maravilhas, porque esse dom faz a pessoa ressuscitar. E não somente isso no corpo humano, mas também tem o poder de mexer com o fenômeno da natureza. Tem o poder de mandar o vento parar, como Jesus fez, acalmar o mar, mandar o fogo descer, mandar o céu reter a chuva, mandar a chuva descer. Então é um dom de operação de maravilhas. E o Elias tinha esse dom. Quem crê que Elias tinha esse dom? Então Elias era um homem diferenciado. Quem olhava para ele achava que era um super-herói, mas ele não era super-herói. A palavra deixa bem clara que ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Quem crê nessa palavra? Eu vou reler o versículo 18 e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? E orou. Está muito baixo. Vamos mais alto. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Você viu aí o poder da oração? A oração fez o céu dar chuva. Quem crê nessa palavra? Você crê? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, olha para os céus agora, abre a sua boca e glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu vou orar e o céu vai mandar chuva de bênçãos. Diga isso: Senhor meu Deus e meu Pai,
A sua igreja te adora, a sua igreja te glorifica. Abre os céus agora para derramar bênçãos, chuvas de bênçãos na vida do seu povo. Abre os céus agora e receba esses aplausos da sua igreja. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele, e tome a boca do mensageiro, e tome os lábios do pregador, e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar. Olha o segredo da oração. A oração tem muito poder. E é interessante que a história de Elias está lá no Antigo Testamento, lá no Velho Testamento. E o Tiago, que é um meio-irmão de Jesus aqui, que leva o seu próprio nome nessa epístola, ele faz questão de mencionar o Elias no que traz a respeito da oração. Porque essa carta, ou esse capítulo aqui, essa passagem, está referindo-se à oração. Oração de um justo, a oração dos presbíteros da igreja, das autoridades da igreja com azeite, com unção que é feita sobre o doente, cura. Então Tiago está mencionando o poder da oração. Ele faz questão de trazer exatamente o profeta Elias, porque nós temos inúmeros testemunhos, relatos bíblicos de pessoas que oraram e que tiveram um bom resultado, que tiveram resposta de milagres, como Daniel, como Ana, enfim. Mas o Tiago faz menção de mencionar justamente apenas um profeta, e o profeta Elias. E o Tiago faz também questão de trazer em sua carta, dizendo que Elias não era um super-herói. Realmente não era mesmo. E ele diz mais, no versículo 17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. O que o Tiago está mencionando aqui, querendo dizer? Que Elias era um homem natural, um homem carnal, um homem humano, como um de nós, mas que fez coisas extraordinárias. Então é possível um homem natural, uma pessoa carnal comum, fazer coisas extraordinárias. Isso através do quê? Do poder de Deus, através da fé. E principalmente que eu menciono aqui, faço questão de enfatizar novamente, acerca dos dons espirituais. Ah, pastor, mas os dons, no Novo Testamento realmente era, e é, no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento algumas pessoas eram privilegiadas por causa desses dons espirituais. E no Antigo Testamento o Espírito Santo já operava de forma restrita, não a todos, mas nós temos aí testemunhos, relatos bíblicos acerca de pessoas que tinham privilégios de receber o Espírito Santo e algum dom espiritual, como juízes recebiam o Espírito Santo para fazer juízo do povo de Deus, como reis também, reis recebiam o Espírito Santo para poder governar o povo de Deus, a nação de Deus, de forma correta. Nós temos entre juízes que receberam o Espírito Santo, Samuel, Sansão, o primeiro juiz, Otiniel, que recebeu o Espírito Santo. Nós temos aí testemunhos, relatos bíblicos de pessoas que eram juízes e que tinham o Espírito Santo. Reis como Saul, como Davi, também tinha o Espírito Santo. Além de reis, sacerdotes, Moisés tinha o Espírito Santo. Não é à toa que Deus disse o que para ele, hein? Eu vou tirar uma parte do Espírito que está sobre você e vou derramar sobre 70 homens, para que possam te ajudar a carregar o peso, a carga desse povo. Deus tirou uma parte do Espírito Santo que estava em Moisés e repartiu para 70 anciãos, que eram líderes da maioria do povo.
Então Moisés também tinha o Espírito Santo, Arão foi ungido, porque mexiam com as coisas de Deus, tinham que ter o Espírito Santo. Os sacerdotes não podiam ficar sem a direção de Deus através do Espírito Santo. Então mexer com as coisas de Deus, as coisas sagradas, né? Ou direcionar o tabernáculo, administrar o tabernáculo, tinha que ter o Espírito Santo. Então os sacerdotes também tinham o Espírito Santo, como profetas. Nós temos aí inúmeros profetas, Isaías era um deles, cheio do Espírito Santo. O Joel faz questão de mencionar o derramamento do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, que se cumpre a promessa do Espírito Santo, o derramamento, mas quem mencionou foi Joel, que há de ser que nos últimos dias derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Aí, agora entra o privilégio de todos, sobre toda a carne, sobre escravo, escravas, servos, servas, independente de qual ofício que seja. Então Joel agora está dizendo acerca do Espírito Santo sobre todos e para todos. Então os profetas tinham o Espírito Santo porque tinham que profetizar. Como que eles vão desvendar o futuro? Vão falar algo que vai acontecer sem a direção do Espírito Santo? Se o próprio Jesus disse que é o Espírito Santo que há de revelar as coisas que viriam. Então todos esses homens, ou esses ofícios, esses cargos, eram cargos privilegiados no Antigo Testamento, e eram pessoas que já tinham o Espírito Santo, que tinham que receber esse privilégio de Deus, e com isso não recebia apenas o Espírito Santo, também tinha a ação dos dons do Espírito Santo, e o Elias aqui prova isso. Por isso que Tiago faz questão de dizer, Elias era um homem comum, mas quem olhava para Elias via nele um super-herói. Imagine um homem que aparece dizendo, não vai chover e não choveu, e vai chover e choveu. Quem tem esse poder? De mexer com o fenômeno da natureza, mexer com a criação de Deus. Ninguém tem esse poder, a não ser o poder dado por Deus. Ninguém tem essa autoridade, se não for a autoridade dada por Deus. O Elias era um homem comum, homem carnal como um de nós. No entanto, que quando Jezabel faz ameaça, dizendo que iria matar Elias no dia seguinte, o que Elias faz? Depois de ter descido fogo no Monte Carmelo, ele corre, ele some, ele foge, ele vai para dentro de uma caverna, e diz a palavra que em seu ânimo, triste, abatido, ele pede a morte, dizendo que não era melhor do que os seus pais, que foram antes dele, alguns profetas, algumas pessoas que foram antes dele, ele não era melhor do que eles, e lá no ânimo, ânimo para baixo. Como é que pode um homem que todos olhavam para ele como um super-herói, e agora ele está deprimido, agora está pedindo a morte? Você conhece a história, por conta de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Como é que pode um homem se sentir ameaçado por uma mulher? Para você ver que Tiago faz questão de mencionar que Elias era um humano, ele tinha os seus altos e baixos, ele tinha os seus momentos que as pessoas olhavam para ele como um grande profeta, mas ele também tinha os seus momentos que ele não se achava profeta, que ele não se achava ser melhor do que ninguém, mas ele foi um grande homem. A palavra Elias, no hebraico, eu gosto muito de trazer o significado dos nomes, porque é diferente no mundo hebraico, os nomes têm uma origem, diferente dos nomes brasileiros aqui, que a pessoa põe um nome no filho, na filha, e não sabe nem qual é a origem do nome. Mas eu achei bonito esse nome. A questão não é de ser bonito, a questão é a origem desse nome. Tem que buscar a origem dos nomes. Em Israel, os nomes tinham significados, nomes de pessoas, nomes de lugares, e até os números também têm um grande significado. Os números têm significados. Número 7 representa a perfeição de Deus, o número 12 representa a totalidade de Deus, um número completo.
O número 3 representa a Trindade de Deus. Então os números também têm significados na Bíblia, como os nomes. E o nome de Elias, no hebraico, significa: o Senhor é o meu Deus. E o nome Elias, traduzido, ou seja, o seu original não é Elias, é Eliahu. Eliahu, que quer dizer Elias. E o significado: o Senhor é o meu Deus. Elias é um exemplo de fidelidade a Deus e de oração. Esse é um homem exemplo, inclusive Tiago traz ele em sua carta, em sua epístola, como um homem exemplo. Isto porque enquanto Israel estava se curvando e adorando ao Deus Baal, Elias se manteve fiel ao verdadeiro Deus e Criador dos céus. Enquanto todo Israel, a nação de Deus, estava se curvando diante de Baal, adorando imagens, Elias estava ali profetizando contra esse tipo de adoração. E o povo estava até perdido, porque o povo não sabia quem adorar realmente. Estava cocheando em dois pensamentos. Isto é, dúvida. O povo não sabia a quem servir. Se serviria a Baal ou se serviria o Deus de Israel. Estavam desviados, adorando dois deuses. E a gente sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer exclusividade na sua adoração. Quando alguém o trai, porque a prostituição não está relacionada só a sexo, não está relacionada a homem, mulher, prostituta. A prostituição está relacionada à idolatria. Muitas vezes Deus usava esse termo: Israel está se prostituindo. Quem olhasse e pensasse: Israel está saindo com muitas mulheres. Não, Israel está se prostituindo porque está deixando de me adorar para adorar outros deuses. Então Deus não aceitava que Israel dividisse a sua adoração com outros deuses. Mesma forma é um casal, um homem e mulher. A mulher não aceita que o seu marido divida a sua relação com outra mulher. A mulher não aceita. Ninguém vai aceitar. O homem também não aceita que a sua mulher trai ou vai se relacionar com outros homens. Também não aceita. Porque isso é uma quebra de fidelidade. Isso se torna infidelidade. E assim era Israel. Estava adorando Baal e Deus não aceitava isto. Porque o Deus de Israel é o Deus dos céus. É por isso que Elias aparece justamente nesse momento da idolatria, onde Jezabel corrompe o povo de Deus. Jezabel era esposa de Acabe, uma mulher terrível, idólatra, e ela que levou, junto com seu marido Acabe, que era o rei, a desviar o povo da verdadeira adoração. Aí aparece Elias do nada. A gente não sabe quem era o pai de Elias, como ele apareceu. Ele surgiu nesse momento de idolatria. E Elias, ele era um homem tão usado por Deus, e ele tinha o seu quartel general, ele tinha o seu quarto de guerra. Elias tinha um lugar que ele gostava muito de orar. E sabe qual era esse lugar? O Monte Carmelo. Elias subia nesse monte, ficava horas e horas orando. Igual Jesus. Jesus tinha os lugares também preferidos de oração. Quando ele não estava no monte, ele estava no deserto. E o lugar que Jesus gostava de orar era o Monte das Oliveiras, conhecido como Jardim do Getsemane. Jesus passava horas e horas orando. E todos nós temos um lugarzinho sagrado, um lugar de oração. Então Elias subia no Monte Carmelo e ficava orando lá, pedindo ao Deus de Israel conselhos, direção, qual decisão a tomar. E o Monte Carmelo, a palavra Carmelo quer dizer Carmel. Achei até bonito esse nome Carmel, que é vinha. E Elo quer dizer Senhor, ó Deus. Então Carmelo é a junção de duas palavras. Carmelo, ajuntando as duas palavras, tem por finalidade vinha do Senhor, ou campo fértil. Então Carmelo era um monte muito fértil, e um monte que tinha muito jardim e prosperidade. E era a altura desse monte 575 metros de altura. Não era um monte tão alto, mas olha lá, que monte bonito.
Geralmente Israel é só seca, né? A gente olha só deserto, só montes sem verde, sem frutas, sem árvores. Israel sem lago, sem rio. Muitas vezes nós olhamos Israel assim, porque por estar no deserto nós temos essa impressão. Mas olha como é que o Monte Carmelo é bonito. É um lugar bem conhecido, e eu trouxe aqui, o Monte Carmelo fica no norte de Israel, conhecido pela sua beleza natural e abundância verdejante, sendo descrito como lugar de fertilidade e prosperidade. Muitas profecias, foram lançadas aí acerca do Monte Carmelo. Muitas profecias fazem menções ao Monte Carmelo, como um símbolo de bênção divina. Então o Monte Carmelo é símbolo da bênção divina. E exemplo de algumas passagens bíblicas que mencionam o Monte Carmelo como profecias. Josué capítulo 12, versículo 22, 1 Samuel capítulo 15, versículo 12, e Cantares capítulo 7, versículo 5, e 1 Reis capítulo 18, versículo 19, e este eu quero ler, Isaías capítulo 35, versículo 2. Isaías também faz menção do Monte Carmelo como monte de um campo fértil. Então Carmelo quer dizer vinha de Deus, campo fértil, lugar de prosperidade. Abundantemente florescerá também e ressuscitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo. Na tradução NTLH diz como campo fértil de Carmelo. Olha lá. Tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron, todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Então Monte Carmelo não é qualquer um, faz uma comparação da glória de Deus no Monte Carmelo, e era justamente esse monte que Elias subia para orar, era o lugarzinho sagrado dele, e é o lugar onde os seus pedidos serão levados. Justamente nesse monte onde os pastores vão subir para apresentar o seu pedido de oração. Monte Carmelo, hein? Então imagine você como Elias em cima desse monte. Esse monte foi palco de grandes eventos. Nós vamos ver isso. Elias orava de cima desse monte. Quando ele queria falar com Deus, ele subia rapidamente no Monte Carmelo. E ele orava e ele tinha resposta. O Elias, a aparição do profeta Elias, surge no momento em que Israel estava completamente desviado do caminho do Senhor. Por causa de quem? Da Jezabel. Olha o que essa mulher fez com o povo de Deus. Vamos ver? 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 33. Essa mulher destruiu Israel. Olha lá. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria 22 anos, muito tempo, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal, não era o que era bom. Esse Acabe era o rei na época de Elias. Mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Foi pior rei de Israel. E sucedeu como se fora coisa leve a andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher Jezabel, filho de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a quem? A Baal. Aí entrou aqui a idolatria, e se encurvou diante dele, por causa dessa mulher. Observa, essa mulher não era de Deus. Essa Jezabel não era a serva de Deus. Essa Jezabel era de povos pagãos. Uma mulher idólatra, que tinha suas adorações, não adoração ao Deus de Israel. E Acabe é de Israel. Só que Acabe vai se relacionar lá fora. Tem muitos relacionamentos que não dão certos por causa disso. De pessoas que são de Deus e vai buscar relacionamento lá fora. Aí a pessoa ainda fala assim: ai pastor, mas eu vou orar para Deus converter. Você não converte ninguém não, quem converte é Deus. E nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que se desviaram por conta de namorados, por conta de
cônjuges, marido, mulher. Nós temos testemunhos de pessoas que eram bênçãos na igreja que hoje estão desviados. Porque ao invés de esperar no Senhor e se relacionar com pessoas da mesma fé, com pessoas que crêem no mesmo Deus, que anda no mesmo caminho, vai buscar lá fora. Aí aparentemente a pessoa diz: mas lá fora tem pessoas bonitas. Realmente tem mulheres bonitas, tem homens bonitos. Mas se você for olhar para dentro, você não vai encontrar nada de Deus. E essas pessoas vão acabar corrompendo a fé, viu? Esses relacionamentos vai trazer frustração. Quantas pessoas não chegam na igreja frustradas por conta de um relacionamento que não deu certo? Quantos jovens que eram bênçãos na casa do Senhor, que cantavam, louvavam, tocavam, que eram até obreiros e que hoje estão desviados por causa de um relacionamento, de um casamento que, não tinha a bênção de Deus. A Jezabel, o que Acabe foi encontrar em Jezabel? Pastor, mas era uma mulher bonita, mas o coração não era. O que adianta a beleza e o coração não ser? Tem muitas pessoas bonitas, mas o coração está longe de Deus. Claro que você quer se relacionar com uma pessoa bonita, mas preste atenção. Muitas vezes a beleza não se põe na mesa. Quem vê cara, não vê coração. Tem muitos relacionamentos assim, de pessoas frustradas, porque acharam que Deus iria converter. Não, vou me relacionar com uma pessoa lá fora, vou trazer para a igreja, ela vai batizar, ele vai se batizar, vai nada. Não é você que convence. Não somos nós que convencemos as pessoas. Quem é que convence? O Espírito Santo. Mas a pessoa está tão alucinada que ela acha que vai convencer. O maior erro aqui foi de Acabe, de sendo o rei de Israel. Foi se relacionar com uma pessoa, uma princesa, porque ela era filha de rei, dos Sidônios, lá de uma outra região. Coloca o versículo 31. Lá de uma outra região ele vai se relacionar lá, mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. Tem nada a ver com Israel. Aí o que essa mulher fez? Aproveitou de que o seu marido era rei e começou a introduzir a idolatria em Israel. E ela não foi só trazendo idolatria não, ela trouxe sacerdotes dela para dentro de Israel. Ela trouxe profetas dela para dentro de Israel. Israel já tinha profetas. Israel já tinha sacerdotes. Não precisava desses profetas, nem precisava desses sacerdotes. Esses profetas, esses sacerdotes que profetizavam coisas erradas para o povo de Deus, e o povo, sem um conhecimento, sem sabedoria nenhuma, acabou acreditando nessas profecias desses falsos profetas. Versículo 32. Olha lá. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Samaria, capital do reino norte, capital de Israel, que Israel foi dividido em duas capitais, Judá, Belém, capital de Jerusalém, lá do sul, e Samaria, Israel, capital do reino norte. Lá no reino norte, esse rei Acabe reinava, e levantou-se um altar. Olha lá, também Acabe fez um bosque de madeira, que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ele pagou para ser pior. Versículo 34. E os seus dias, Hiel e Betelita edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, morrendo Secupe, seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Esse homem fez completamente coisas erradas. Versículo 35.
E é justamente, olha lá, aí que aparece Elias, no primeiro capítulo 17, verso 1. Elias aparece numa época onde o povo está desviado. A aparição de Elias se deu aí justamente nesse momento de desvio. Ninguém sabe de onde Elias veio. O Elias é o tisbita, né? Que fala aqui que ele veio de coloca aí primeiro, olha lá. Elias, o tisbita, de morador de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por que Elias faz isto? Por que Elias disse que não vai chover? Por qual razão que Elias disse não vai chover? Porque até então está chovendo. E ele disse, agora não vai chover mais. Por dois motivos que Elias faz isto. Que ele aparece do nada, de repente, e ele fala justamente isso, ele faz uma profecia que não vai chover segundo a sua ordem. Por dois motivos. Primeiro, para mostrar a todo o povo que aquilo que disse era verdade. Porque imagina uma pessoa que aparece do nada. Vão chamar Elias de louco. Esse homem é louco. Não é à toa que Acabe chamava Elias do quê? Perturbador de Israel. O Acabe não dava ouvidos a Elias, não. Ele dizia, Jezabel, está um perturbador lá, ou seja, tem um louco lá dizendo coisas com coisas. Sem nexo, sem lógica. Tem um doido que apareceu lá dizendo que não vai chover. Como se ele tivesse o poder de mover os céus. É isso que Acabe pensava. É isso que o povo pensava. Que o homem é louco, que é perturbado das ideias. E aí Elias aparece e diz, não vai chover por esse motivo. Primeiro, para mostrar a todo o povo que aquilo que disse era verdade. E que ele tinha sido enviado por Deus para profetizar. Então, se cumpriu o que Elias está dizendo, é verdade. Se cumpriu o que Elias disse, é o próprio Deus na boca do profeta. Então vamos esperar para ver. Segundo motivo, por que Elias disse isto? Para despertar a fé de Israel no verdadeiro Deus, pois era e é o Senhor quem mandava chuva e não Baal. Era Deus que mandava chuva, era Deus que fazia Israel colher. Então é Baal que está mandando chuva, porque a palavra Baal quer dizer Deus da tempestade. Então Baal é o Deus que faz chover, o Deus da fertilidade. Então é como se Elias dissesse, não vai chover, vai lá pedir para Baal. Pode pedir para Baal se vai chover ou não. Não é Baal que manda chuva? Agora não vai chover mais. Então quando Elias disse que não vai chover, para mostrar para Israel que não é Baal que manda chuva, mas é o Deus de Elias, o Deus de Israel que faz chover. Não é Baal que faz chover? Vai pedir para Baal então. Eu estou dizendo que não vai chover, vai lá para Baal agora. E Baal não mandou chuva. 3 anos e meio sem chover. Imagine 3 anos e meio o povo lá, pedindo a Baal. Não é Baal que manda chuva? Vai pedir para Baal. Eu disse que não vai chover e não vai chover. Imagine a autoridade desse profeta, hein? E só vai chover quando eu mandar chover. Que coisa impressionante. Como é que um homem tem essa autoridade? É a mesma coisa que Elias dissesse assim, quero que esse mar se seque. Se recolha na hora as águas. Se seca. Eu quero que esse lugar seco haja um grande rio. Aparece na hora. Já pensou? Impressionante. É por isso que ele foi um grande homem. E realmente quem mandava chuva e quem manda chuva é Deus. O Salmo 65, versículo 9, na tradução NTLH, eu vou ler todos esses versículos para você ver quem manda chuva. Olha lá. Fazendo chover
mostra o teu cuidado pela terra, e tornas boa e rica, com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Quem faz chover? Diga: Deus, não é Baal. Quem faz da chuva? Deus, não é Baal. Jó capítulo 5, versículo 10, na NTLH, ó quem faz chover. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos. Então está chovendo em Israel por causa de Deus. Só que o povo agora está idólatra, desviado do caminho do Senhor, e não vai chover mais, e pode pedir para Baal. E não é assim que muitas pessoas têm feito? Pedindo para Baal. Baal não só representa esse Deus não, Baal quer dizer Senhor. Senhor. Tem muitas pessoas se curvando diante de imagens. Tem muitas pessoas levando um santo pendurado no pescoço. Outros colocando uma santinha dentro da carteira, pedindo milagre para esses santos, achando que esses santos têm o poder de produzir um milagre. Aí o Senhor diz: vai lá pedir para esse santo, pede para aquela santa, pede para esse espírito, para esse guia. Não é ele que faz o milagre? Vai lá pedir então. Por isso que até hoje as pessoas sofrem por causa disso, porque não pedem ao verdadeiro Deus. Se curva diante de imagem e faz até o sinal da cruz, mas não se curvam diante do verdadeiro Deus. Beijam imagens, mas não adoram o verdadeiro Deus. Querem que a imagem faça o milagre, que o santo faça o milagre, mas não querem pedir para o verdadeiro santo, o santo dos santos, o Senhor dos senhores, aquele que opera o milagre. A nossa nação não tem uma senhora, a nossa nação tem um Senhor. E bendita a nação que tem o Senhor, cujo Deus é o Senhor. Bendita a nação. A nossa nação tem que se curvar diante de um só santo. A nossa nação, Brasil, tem que se prostrar diante de um só Deus. O nosso povo, os nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, têm que adorar um só Deus, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. A mudança começa pelo qual Deus que adora. A vida muda pelo qual o Senhor que se curva. O milagre acontece para qual o Senhor que pede. Por que Israel sofreu com crise? Por que Israel não tinha chuva? Porque estava se curvando diante de deuses estranhos. E o próprio Deus disse, e é mandamento: não se curvará diante de nenhuma imagem que há semelhança no céu, na terra, ou debaixo da terra, ou no mar, mas se curvará e adorará somente o Senhor teu Deus, de corpo, de alma, de espírito, de todo o coração. Enquanto essa pessoa não aprender que só existe um Senhor, que existe só um Senhor, que existe só um caminho, a sua vida não muda. Era isso que Elias estava dizendo. Se Baal é Deus, vai pedir chuva para ele. Agora, se o que eu estou dizendo, o Senhor de Israel é Deus, então vai pedir para ele. E diz a palavra que o povo se calou. O povo não sabia quem pedir. Não cocheareis entre dois pensamentos. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus.
Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Não tem como servir dois senhores, porque há de agradar um e desagradar outro. Há pessoas que vêm à igreja, que pedem ao Senhor Jesus, mas depois vão num terreiro de macumba. Há pessoas que levam a Bíblia, que adoram a Deus, mas depois vai na carta de tarô no Búzios, para ver o seu futuro. Tem muitas pessoas assim dentro de igreja, que servem a Deus, mas vivem com objetos que para eles são anonimatos, são objetos que não têm importância, objetos inanimados, objetos que não têm vida. Tem muita gente que faz isso, que vai à igreja, mas tem uma santa pendurada, vai na igreja, mas tem um crucifixo com Jesus morto pendurado. Vai adiantar nada, a sua vida não mudará. Você tem que fazer como Elias. Se Deus é o seu Deus, se curva somente diante dele, adora somente ele, porque a palavra diz que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai se importa, porque assim ele é espírito e procura os verdadeiros adoradores. Não se achegue diante de Deus só com os seus lábios e adoram, e o seu coração está longe de Deus. É isso que Isaías disse: esse povo de Israel se chama pelo meu nome, me adoram, mas somente com os seus lábios, porque o seu coração guarda mandamentos de homem. Ou seja, adora a Deus, mas faz as vontades dos homens. Adora a Deus, mas serve as culturas dos homens. Adora a Deus, mas não faz o que Deus manda. Não adianta. Tem que adorar exclusivamente só o Senhor. Elias é exemplo disso. Enquanto o povo estava corrompido, Elias estava de pé adorando a Deus. Enquanto a nação se curvava diante de Baal, juntamente com o rei e a rainha, Elias se curvava somente diante do Senhor. A quem você se curva? A quem você adora? A quem? Você deve adorar somente Deus. A sua adoração é exclusiva, e o Senhor não divide a sua adoração com ninguém. Com ninguém. Não divida a sua adoração. Sirva somente o Senhor com exclusividade. Seja na sua casa, mas tem um monte de pessoas com outra fé, com outra crença, com crendices, não importa, seja você diferente. Eu trabalho, mas no meu ambiente de trabalho tem um monte de pessoas com tantas crenças, com tantas religiões. Sirva você o Senhor no seu trabalho. Seja você diferente. O meu relacionamento, a pessoa é de outra crença. Sai dessa. Sai dessa, não entra nessa, porque é Jezabel. Sai fora. Não entra nesse caminho. Eu ando com amigos que é de outra fé, de outra crença, que fala outras coisas. Seja você diferente. Eu falei sobre Daniel que mudava reinos, via tantas idolatrias, tantos reinos, mas Daniel continuava se curvando somente para o Deus de Israel, o Deus dos céus e da terra, o Deus de Israel. Nabucodonosor levantou uma imagem de quase 30 metros de altura, feita de ouro, e pediu para todos os súditos, empregados, autoridades, se curvarem diante do toque da trombeta. E 3 estavam lá de pé: Sadraque, Mesaque, Abednego. 3 estavam de pé. E o rei disse: por que você não se curva? Por que você não se curva diante da minha imagem? E o que eles disseram? Nós nos encurvamos diante de um só Deus. Nós adoramos somente um só Deus. É como se eles dissessem: a nossa adoração é exclusiva. Eu posso estar nessa corte, posso estar nessa nação pagã, mas o meu Deus continua o mesmo.
Eu não mudo de Deus, eu não deixo o meu Deus por nada. Nabucodonosor, é mesmo? Então você vai lá para a fornalha agora, e vou mandar aquecer 7 vezes mais, só para você ver o que vai acontecer. Pode te jogar na fornalha, pode te jogar na cova, pode te ameaçar de morte, mas o Deus que você serve te livrará de todos os perigos. Não negue o seu Deus, não deixe de adorar ao seu Deus. Elias não adorava outro Deus. Elias era um homem que somente se curvava diante do Deus de Israel, e um homem de oração. Como eu disse, ele teve resposta porque clamou ao Senhor. Elias obteve resposta através da oração. Elias orou no primeiro momento e desceu fogo do céu, consumiu 50, primeiro 50 e um capitão, ou seja, 100 soldados e 2 capitães. Um grupo de soldados com um capitão consumiu o fogo. Depois subiu mais um grupo de soldados, mais um capitão, consumiu o fogo. Elias orou, o fogo desceu. Era um homem que tinha adoração, que tinha oração. Elias orou, a multiplicação da farinha da panela e o azeite na botija se multiplicou. Olha só a oração desse homem. Elias também orou para ressuscitar o filho dessa mulher viúva de Sarepta. Além de Elias fazer multiplicar o azeite na botija, a farinha na panela, o filho dela morreu. Elias orou e o filho ressuscitou. Elias também orou para que não chovesse, e não choveu durante 1275 dias, não choveu mesmo. E depois Elias orou para que o fogo do céu descesse e consumisse o holocausto, consumisse o sacrifício em cima do Monte Carmelo. E logo em seguida, Elias também orou 7 vezes seguidas para que chovesse em Israel, e choveu. E choveu. Qual o segredo de Elias? A oração. Tem que orar. Se você não ora, você não tem resposta. Se você não ora, você não fala com o Pai. A oração é um meio de comunicação com o céu, é o Wi-Fi, onde você se conecta com o céu, onde a terra liga com o céu, como diz o Senhor Jesus, a terra que liga com o céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E se liga por meio do quê? Diga, da oração. Se liga por meio do quê? Da oração. A oração é o meio de alcançarmos a resposta que esperamos. Então, se você quer resposta de Deus, você tem que orar. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então quer dizer que Jeremias já deixou bem claro, a palavra de Deus já está registrada, que a resposta vem por meio do clamor. Elias fez uma oração no Monte Carmelo e o fogo desceu. A oração mudou a situação de Israel. A oração muda. Assim como Elias, Daniel também alcançou resposta por intermédio da oração. Lá em Daniel capítulo 10, versículo 12, na NTLH, olha o que diz a palavra do Senhor. Ele também orou, era um homem de oração. Quantas vezes mesmo que Daniel orava por dia? 3 vezes. 3 vezes. Ele teve resposta por meio da oração. Aí ele disse, o anjo: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração. Desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria, eu vim em resposta à sua oração. Deus veio, a resposta veio através da oração. Elias orou, Daniel orou, a igreja primitiva também orou. Orou por quem? Por Pedro. Pedro estava preso lá em Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro seria morto depois da Páscoa. Pedro estava preso, e a igreja fazia o quê?
oração, a RC, a igreja fazia oração por ele. Olha lá, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. Está lá Pedro. Deus não sabia que Pedro queria sair, Deus não sabia que Jeremias queria sair, porque Jeremias estava preso também. Quando Deus disse, clame a mim, Jeremias, ele estava preso no pátio da guarda do rei. Aqui Pedro está preso. Deus sabe que eles queriam sair, mas o saber e não orar não tem resposta. E Deus sabe do que eu preciso, realmente Deus sabe, mas se você não pede, não ora, não tem resposta. A questão não é Deus saber, a questão é Deus responder o que você quer, e Deus só responde quando você ora. Está lá Pedro preso, a igreja continua a oração, orando sem cessar, como diz a palavra, orai sem cessar. E a oração da igreja foi até o céu, foi buscar o anjo, e o anjo foi buscar a Pedro, versículo 6, olha lá. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e guardados diante da porta, guardava a prisão. Olha o tanto de soldados para guardar Pedro, hein? Como se fosse um homem criminoso, perigoso. Verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais, lança as costas tua capa e segue-me. Pedro achou que estava sonhando, né? E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Era uma coisa que estava acontecendo, e Pedro achando que está sonhando, que está tendo uma visão. Mas a igreja orou por Pedro, a oração teve resposta. A oração da igreja foi buscar o anjo, e o anjo foi buscar quem? Diga, a Pedro. E o anjo foi buscar a quem? A Pedro. Diga, e o anjo foi buscar quem? O anjo foi buscar a Pedro. Você quer que o anjo traga a resposta? Quem quer que o anjo traga a resposta? O Gabriel quer descer. Gabriel está louquinho, está tão ansioso para entregar a resposta. Mas o que faz o anjo descer? Diga, a oração. O que faz o anjo descer? A oração. Tem que orar. Se você não ora, não tem resposta. Por isso temos que orar, pedir ao Senhor por uma resposta do que precisamos. Quando oramos com fé, o milagre acontece. Em Mateus capítulo 21 e versículo 22, olha o que diz a palavra do Senhor. E tudo, diga comigo, tudo o que pedides na oração, crendo, o recebereis. Tem que pedir aonde? Diga, na oração. E pedir no nome de quem? De Jesus. Se você pede, o milagre acontece. Isaías capítulo 65, versículo 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. E será que antes que clamem, eu, o Senhor, responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quando você clamar, Deus vai te responder.